Por que para chegar onde Deus falou que eu ia chegar, eu tive que passar por dificuldade, por prejuízo? Parou tudo, o navio afundou, aí vem o frio, aí cai a chuva, aí vem a víbora, aí vem um grupo de gente querendo. Por que, pastor? Adquira o seu Planner 365, mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição. Atos capítulo 28. E escapando nós, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, acolheu a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos para jogar na fogueira, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu de mal algum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de esperar muito tempo e vendo que nenhum mal lhe acontecia, mudaram de opinião e diziam que ele era um Deus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus irmãos, eu gostaria hoje de falar um pouco sobre promessa. Quantos aqui têm promessa de Deus? Pastor Henrique, a promessa de Deus ela pode ser feita pelo menos de duas formas. A promessa de Deus ela pode ser coletiva. Uma promessa para uma nação, para uma cidade, para uma família, para um grupo de pessoas, para uma comunidade. E as promessas de Deus também podem ser individuais. É aquelas promessas que Deus falou algo com você, ao teu respeito, sobre a tua família, o teu ministério, a tua vida pessoal, a tua vida profissional. É aquelas promessas que você recebeu de forma particular de Deus, de coisas que Deus disse que aconteceria durante a sua vida. Quantos aqui têm a experiência de receber uma promessa particular da parte de Deus? Através de uma profecia, de uma revelação, de um sonho, de uma direção de Deus? E Deus prometeu para Paulo que Paulo seria testemunha do Evangelho diante das maiores autoridades do mundo. E Deus prometeu a Paulo que levaria Paulo a Roma diante de César. Deus prometeu que Paulo iria a Roma. Quem prometeu que Paulo iria a Roma? Vamos lá bem forte. Quem prometeu que Paulo iria a Roma? Deus. Pastor Orlando Júnior, Paulo entra no navio para ir para Roma. Capítulo 27, você vai ler depois, com calma. A Bíblia diz que a viagem era difícil. A viagem era... Mas quem falou que Paulo ia para Roma? Então não é porque Deus falou que vai ser, mesmo Deus falando, possa ser que seja difícil. Mas não ficou só isso. A Bíblia diz que mesmo a viagem difícil, eles continuam. E agora, eles têm que jogar a carga do navio no mar. Diga comigo, prejuízo. Quem falou que Paulo iria a Roma? E se eu te disser que mesmo Deus falando, no meio da viagem, possa ser que haja alguns prejuízos. Mas eles continuam, mesmo com prejuízo. E chegou uma hora que o navio parou num banco de areia, que eles queriam encostar numa ilha, e o navio encalhou, o navio travou. Mas quem foi que falou que Paulo iria para Roma? E se eu te disser que mesmo Deus falando, tem hora que trava, tem hora que para? E se eu te disser que mesmo Deus falando, tem hora que parece que trava tudo, mas não parou por aí? A tempestade aumentou, e o vento bateu com tanta força no navio, que o navio começou a se quebrar. E o comandante entendeu que o navio iria afundar. E o comandante disse: quem sabe nadar se joga no mar. Quem falou que Paulo iria a Roma? Irmão, se Deus está me dizendo que eu vou a Roma e eu estou entrando no navio, eu vou entrar num porto e descer no outro. Eu não tenho que saber nadar. Eu só preciso entrar num navio e ir no outro. Esse é o pensamento da maioria das pessoas. Porque Deus prometeu que vai te levar. Deus não prometeu tranquilidade. Deus não falou o que ia acontecer no caminho. E agora,
eu pergunto para os irmãos: para que saber nadar? Aconteceu o pior. O pior é o naufrágio. O pior é o quê? O naufrágio. Existia dentro do navio, e existe dentro da igreja, no ministério, na família, na empresa, um grupo de gente que sabe nadar. Pastor, quem é o grupo que sabe nadar? O grupo que está preparado para o pior. O grupo que está indo na viagem esperando que dê tudo certo. Mas se der tudo errado, eles não vão desviar. Eles não vão abandonar o ministério. Eles não vão perder a fé. Eles não vão perder o rumo, porque eles sabem nadar. Existe um grupo de pessoas que eles estão preparados para tudo, e esse mundo pode virar de cabeça para baixo, que eles não vão sucumbir. Eles vão dar um jeito de chegar vivo na ilha. Pastor, e o segundo grupo? É o grupo que não sabe nadar. É o grupo que acreditou que entrando no navio da promessa, tudo seria tranquilo, tudo seria bom, tudo seria maravilha. E esse grupo que não sabe nadar, o comandante disse: olha, vocês provavelmente vão morrer. Agora, se vocês não quiserem morrer, vocês se agarrem aos pedaços do navio que sobraram. Você que entrou aqui essa noite, que aconteceu com você justamente o que você não esperava, na família, no ministério, na empresa. Se você não quiser sucumbir, se você não quiser morrer, Deus tem um conselho para você: se agarre aos pedaços que sobraram. Se agarre o que sobrou. Pegue os cacos, ajunte os cacos do que você tem, porque você precisa chegar vivo na ilha. Quem crê que vai chegar vivo na ilha? Diga glória a Deus. Mas vamos lá. Eles chegam na ilha, pastor Henrique César, e a Bíblia diz que nem um morreu, ninguém morreu, mas o navio afundou. Quem falou que Paulo ia para Roma? E agora o navio afundou. Eu disse: Deus, por que o navio afundou, mas ninguém morreu? Deus diz: porque eu prefiro salvar as pessoas do que salvar as coisas. Tem gente que salva o navio e perde a família. Tem gente salvando o navio e perdendo até o céu. Deixa eu te dizer uma coisa: navio Deus dá outro, oportunidade Deus dá outra, casa Deus dá outra, carro Deus dá outra, dinheiro Deus restitui. O que você não pode perder é a fé. O que você não pode perder é a salvação. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Deus está falando com algumas pessoas aqui que perderam o navio, mas você está aqui hoje na vigília dando glória. Sabe por quê? Porque você não perdeu a fé, você não perdeu a confiança, você não perdeu o Espírito Santo. Diga glória a Deus, porque você ainda tem Deus. Você tem um nome escrito no livro da vida. Quando eles chegam na ilha, todos sobreviveram. E eles chegam na ilha, e no capítulo 28, no versículo 1, diz: e escapando nós. Teve dificuldade? Teve prejuízo? Teve. A tempestade aumentou? Aumentou. Talvez o navio afundou? Afundou. Agora, depois de uma pandemia que só na nossa nação levou quase 700 mil pessoas para a sepultura, hoje, no culto Casa do Oleiro, nessa linda e maravilhosa vigília, você pode declarar: eu escapei. Teve prejuízo, mas eu escapei. Teve dificuldade, mas eu escapei. Agora eles chegam na ilha, e os moradores da ilha acendem uma grande fogueira. Eu estava querendo chegar aqui. Eles acendem o quê? Vamos lá bem forte. Eles acendem dois motivos, pastor Canuto, pelo qual eles acendem a fogueira. Primeiro, por causa do frio. Segundo, por causa da chuva. Até acender a fogueira no frio, eu entendo, porque eu já fiz muitas vezes isso na roça. Acender uma fogueira por causa do frio. Agora, acender a fogueira por causa da chuva que caía. Como que eu vou acender uma fogueira debaixo de uma chuva? Eles acenderam uma fogueira debaixo da chuva. E eu pergunto para os irmãos: quando está chovendo, é clima para acender fogo? Porque quem quiser sobreviver espiritualmente, não vai poder contar com o clima, nem com a época, nem com o ano, nem com o tempo. Existe um grupo de pessoas que a frieza vai aumentar. Escute o que eu vou te dizer. A frieza vai tomar conta de tantos e muitos lugares, mas sempre vai existir um grupo com a fogueira acesa, porque eles conseguem acender fogo até debaixo de chuva. Pastor, o que é acender fogueira debaixo de chuva? É você estar acendendo enquanto alguém está apagando. É você acreditar que Jesus batiza com o Espírito Santo no meio de um grupo de pessoas que talvez não acredita que Jesus mais faça isso. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Pastor, o que é acender fogo debaixo de chuva? É você ter que dar glória a Deus sozinho e não contar com o irmão que está do lado para dar glória.
Pastor, o que é acender fogo debaixo de chuva? É você se manter pentecostal no meio de outros que já estão gelados. Pastor, o que é acender fogo debaixo de chuva? É falar línguas estranhas num culto onde está todo mundo calado e ninguém quer dar glória a Deus. Pastor, o que é acender fogo debaixo de chuva? É lutar para ser pentecostal numa época em que as pessoas estão dizendo que isso não precisa mais acontecer, isso não existe mais. Mas eu quero garantir para vocês, existe uma caravana de fogueira acesa. Só a caravana da fogueira acesa. Levante as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Eu queria só que você me ajudasse, já eu chego lá. Eu queria só que você me ajudasse fazendo uma pergunta para o irmão que está do teu lado. Pergunta para ele: tem fogo aí ou a chuva já apagou, irmão? Tem fogo aí ainda ou a chuva já levou o fogo embora? Vou falar, olha para mim que eu vou falar. Tem gente que sobreviveu à dificuldade, tem gente que sobreviveu a prejuízo, tem gente que sobreviveu a tudo travar, tem gente que perdeu o navio e chegou vivo na ilha. E se não tomar cuidado, quem vai matar ele é o frio. Olha aqui para mim, olha para mim. Pastor, quem são aqueles que estão correndo o risco de morrer de frio? Os que não têm uma fogueira acesa. Você acha que é normal, no mesmo culto, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, ouvindo o mesmo louvor, ouvindo a mesma palavra, um irmão levantar a mão, o outro chorar, o outro falar em língua, o outro ficar de pé e você não sentir nada? Você está morrendo de frio, irmão. Você está morrendo de frio. Você acha normal você entrar num culto pentecostal onde as pessoas estão chorando e falando em línguas e você não tem disposição para ficar de pé, você não tem disposição para adorar, você não derrama uma lágrima, você não levanta a mão, você não fala uma língua estranha? Você está morrendo de frio. Hoje, nesta madrugada, Deus quer acender uma grande fogueira na tua vida para você sobreviver. Quem acredita que vai sobreviver aqui? Levante as mãos que eu vou liberar uma palavra de profecia aqui agora. Tem alguém, pastor Henrique César, dizendo assim: pastor, é ano 2022, não adianta mais falar de fogo, não adianta mais falar de renovo, não adianta mais falar de profeta, não adianta mais vocês ficarem insistindo para Jesus batizar com o Espírito Santo, para os crentes adorarem. É outra geração, é outro povo, é outro tempo. A chuva está caindo, mas tem gente debaixo da chuva acendendo fogo. Tem uma turma lutando para o fogo não apagar. Levante a tua mão, dê glória a Deus, porque a fogueira não vai apagar. Agora escute. Quando eles acendem a fogueira, Paulo e os tripulantes descem do navio, molhados e tremendo de frio, e vão para a beira da fogueira e pegam uma fogueira pronta. Pega uma fogueira. Vamos lá, grita. Eles pegam uma fogueira. Porque infelizmente a grande maioria gosta de fogo pronto. Quer que eu te provo? Quer que eu te provo? A reação de algumas pessoas depende da reação de quem canta. Como ele não tem fogo próprio, ele precisa de um fogo emprestado. Ele precisa do fogo de quem prega. Eu dou glória a Deus por a vida daqueles irmãos que não precisam ouvir um grande pregador e nem um grande cantor, e nem está numa igreja cheia de gente pentecostal. Ele vai para o culto e diz assim: eu vou oferecer o meu. Se não tiver fogo pronto, a gente faz um lá, a gente acende uma fogueira lá. Levanta a tua mão e dê glórias a Deus. E eu tenho uma mensagem para a minha geração. Para a minha geração. Os nossos pais nos entregaram uma fogueira acesa. Se esta fogueira apagar na nossa gestão, nós seremos os culpados. Os nossos pais nos entregaram uma igreja com Jesus batizando, Jesus curando, Jesus salvando, Jesus operando milagre, os dons espirituais em evidência. Se isto desaparecer do nosso meio, nós seremos o culpado pela fogueira se apagar. Mas Paulo teve um sentimento que todo crente deveria ter. Ele olhou o pastor Henrique para a fogueira e viu a lenha estalando. Ele diz: não é justo eu ficar aqui só me aquecendo no fogo que os outros fizeram. Eu vou ajudar, eu vou cooperar, eu vou atrás de lenha, eu vou buscar lenha para colocar no fogo. Pastor, por que tem culto que é pentecostal e tem culto que não é? Porque tem culto que você traz lenha e tem culto que você traz água. Tem culto que você é quem joga lenha na fogueira e tem culto que você é bombeiro para apagar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Salomão escreveu dizendo que sem lenha o fogo se apagará.
Tomara Deus que pelo menos um graveto seco você tenha trago para o culto dessa noite, para esta vigília. Tem um graveto para jogar na fogueira aí? Levanta as mãos aos céus. Não, levante as duas. Você que trouxe lenha para a vigília, você que trouxe lenha para a vigília, coopera com o Espírito Santo. Joga um glória a Deus no culto, irmão. Diga uma palavra de adoração. Joga um graveto na fogueira. Diga alguma coisa, levante a mão, dê um glória. Eu vou perguntar, tem lenha aí? Tem lenha aí? Tem graveto aí? Tem adoração aí? Jogue alguma coisa no fogo, coopere. Paulo vai atrás de lenha. Sabe qual é o sentimento de Paulo? O sentimento de Paulo é o sentimento que está no coração de alguns crentes. Sabe qual é esse sentimento? Se depender de mim, o fogo não apaga. Você tem coragem de dizer isso para o teu irmão? Se depender de mim, o fogo não apaga. Porque eu vou cooperar, eu vou ajudar, eu vou participar. Só que, pastor Orlando Júnior, quando Paulo vai atrás da lenha, Paulo é surpreendido por uma serpente, por uma víbora venenosa. E a Bíblia diz que essa víbora morde a mão de Paulo e fica pendurada na sua mão. E agora, para explicar isso para vocês, que quem tem um sentimento de ajudar, quem tem um sentimento de cooperar, quem tem um sentimento de ajudar a obra, quem tem um sentimento de ver a fogueira acesa, agora está sendo atingido pela víbora. É porque a víbora tem um alvo. A víbora tem um alvo. Sabe quem é o alvo da víbora? O alvo da víbora é quem está tentando ajudar a obra para ela não parar. O alvo da víbora é quem ajuda, é quem coopera, é quem sente, é quem se entrega, é quem ajuda. E Paulo agora está com uma víbora, pastor Canuto, dependurada na mão. E essa víbora agora está pendurada na mão do apóstolo Paulo. E ela é venenosa. Você sabe de onde que ela estava correndo? A Bíblia diz que a víbora estava fugindo do calor. De que a víbora estava fugindo? Porque ela não gosta do calor. Ela tem pavor do calor. E quanto mais o ambiente for frio, mais a víbora se sente bem. Mas quanto mais quente, mais ela se sente incomodada. Se eu fosse você, eu levantava a temperatura. Aumentava a temperatura do coração. Aumentava a temperatura da adoração. Aumentava a temperatura da oração. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Quando a víbora está fugindo do calor, ela morde a mão de Paulo. Aí Paulo toma uma decisão. A víbora está fugindo do calor, ela está fugindo do fogo. O que Paulo faz? Já que ela está correndo do fogo, eu vou levar ela para o fogo. Quer que eu revele para você o que você veio fazer na vigília dessa noite? Você veio jogar a víbora na fogueira. O inimigo tentou, talvez essa semana, contra a sua casa, a sua família, seu ministério, sua vida pessoal. E você, em vez de se sentir envenenado, fracassado, doente, você diz: eu vou para a vigília. Eu vou jogar essa víbora na fogueira. Eu vou combater com esses inimigos como eles merecem ser combatidos. Já que ele não gosta de fogo, é fogo que ele vai ter. Você tem coragem de ficar de pé um minuto só? Daqui 2 minutinhos você senta. O Espírito de Deus coloca uma palavra aqui agora para me liberar sobre a vida de vocês. A víbora está pendurada, ela não quer largar. Escute isso. A víbora está pendurada, ela não quer soltar. Ele não quer desistir. O inimigo veio sobre Paulo, mordeu a mão do Paulo. A víbora mordeu a mão de Paulo e não quis soltar, ficou pendurada na mão. Paulo, só tem um jeito dela soltar: se eu levar ela para o fogo. E a Bíblia diz que Paulo vai para o fogo e começa a sacudir. Porque sacudir é reagir. Sacudir é o quê? Deixa eu te dizer uma coisa: se o diabo atacar seu casamento, se o diabo atacar seu ministério, se o diabo atacar tua alma, e você cruzar os braços e não fizer nada, a víbora não vai soltar. Se a víbora vir contra teu casamento e você não fizer nada, ela faz até um ninho lá. Se a víbora vier contra seus sentimentos, suas emoções, seu psicológico, você não fizer nada, a víbora se sente bem. Que beleza, ninguém luta,
ninguém me combate. Agora, quando você vem para uma vigília, depois de um dia todinho de trabalho, com sono, cansado, você diz assim: eu vou mostrar para essa víbora, eu vou levar ela para a fogueira da casa do oleiro hoje. Deus te trouxe aqui esta madrugada, sabe para quê? Para você reagir. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus está te dando uma ordem. E a ordem que Deus está te dando é para você reagir e jogar a víbora na fogueira. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus, bem alto. Eu estou sentindo a presença de Deus. Dorime, ossaio e promívia. Deixa eu te dizer aqui uma coisa: quando você começar a reagir, a víbora não conseguirá ficar, ela vai ter que soltar. E eu quero liberar uma palavra aqui, receba essa palavra. Se você reagir, a víbora vai soltar teu filho, vai soltar tua casa, vai soltar teu matrimônio, vai soltar tua alma. Ela é maravilhosa. Súria. Você vai reagir esta noite. Sabe por quê? Para demônio não se dá moleza, para demônio não se cruza o braço. Para o inferno a gente não fica passivo. Se ele veio para cima vai ter fogo, se ele veio para cima vai ter reação, se ele veio para cima vai ter vigília, vai ter consagração, vai ter jejum, vai ter oração, vai ter monte. Levanta a tua mão, dá um grito de glória ao nome do Senhor. Levante as duas mãos bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Revôncia. Eu quero que você lembre aí agora de uma batalha espiritual que você ou tua família está vivendo. Quando eu disser agora, você vai começar a reagir fazendo assim, ó. Cada balançada de mão vai ser uma víbora que vai cair no fogo. Deus está dizendo: nesta madrugada vou te dar vitória sobre os demônios, vou te dar vitória sobre as obras malignas que vieram contra a tua vida, vou te dar vitória na casa. Amanhã tem resposta de Deus para alguém. Deus está te dizendo: eu te trouxe na casa do oleiro para reagir. Só quem vai reagir, levanta a mão. Tem gente aqui já falando língua estranha, tem gente aqui já com vontade de marchar, de pisar na cabeça da serpente. Deus está dizendo: não dê moleza para o inferno, não seja passivo com a víbora, não seja bonzinho com a víbora. Levanta a mão que você vai reagir agora. Quando eu disser agora, você vai fechar os olhos e vai reagir. Deus vai te dar palavra para repreender, Deus vai te dar palavra para mandar embora, Deus vai te dar palavra para repreender toda a força maligna que veio contra a tua vida e a tua família. Levanta a mão que vai ser agora. Olha o renovo de Deus, olha o renovo de Deus chegando na tua vida. Agora, reage, reage, reage. E 5 irmãos, cadê o restante? Cadê? Reage, irmão, reage, irmã. Vai dar moleza para as trevas, vai dar moleza para o inferno, vai dar moleza. Não, reage, 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 reage falando em mistério, reage dando glórias a Deus, reage glorificando o Senhor. Oh glória, 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 oh glória. Ora baixanda candara súria, provianda núria sóbria. Isso, reage, irmã, reage que essa depressão vai embora, reage que esses demônios vão fugir que vieram contra a sua vida. Pode se assentar glorificando a Deus. Paulo reagiu. Reage. Balança teu irmão até ele entender. Diga: é para reagir. Reage. Remontria. O problema de alguns crentes é que eles deixam o inferno confortável. O inimigo diz: eu ataco e ela não faz nada. Eu mordo e ele não reage. Era para procurar refúgio na oração, no jejum, na busca. E tem gente que cruza os braços e deixa lá a víbora pendurada, inserindo o seu veneno. Mas eu dou glória a Deus porque nesta madrugada você reagiu. Só quem reagiu, levanta a mão, dê glória a Deus. Quando a víbora cai no fogo e é queimada, Paulo já venceu a dificuldade, Paulo venceu o prejuízo,
Paulo, o navio travou, o navio afundou, o frio chegou, a chuva caiu e agora a víbora mordeu. Porque além de você ter que sobreviver espiritualmente para não morrer de frio, você ainda tem que enfrentar o diabo. Você tem que enfrentar suas astutas ciladas. Você tem que enfrentar seus astutos laços, suas perigosas armadilhas. Você já tem que lutar com a vida. Aí, fora a vida que você tem que lutar, que é a vida normal, a vida secular, a vida natural, você ainda tem luta na vida espiritual, porque tem chuva, tem frio. Agora ainda, para não ficar só nisso, você ainda tem que enfrentar uma batalha espiritual. Você tem que enfrentar víboras venenosas. Mas para não ficar só nisso, isso aqui eu só vou falar porque está na mensagem, senão eu não falava. Depois de tudo que Paulo falou, Paulo deveria ter uma torcida unânime que torcesse por ele. Mas a Bíblia diz, pastor Henrique, que um grupo, não é todos, é um grupo, ficou olhando de longe dizendo assim: ele vai inchar. Aí o outro dizia assim: ele vai cair. Aí o outro dizia: ele incha. O outro dizia: ele cai e cai de repente. Dá para acreditar que tem um grupo esperando que você incha ou que você cai? Dá para acreditar que existe gente tão má, tão cruel, tão ruim, que eles estão de longe esperando. Daqui a pouco você vai ouvir a notícia: ele caiu. Daqui a pouco você vai ouvir: inchou. Só que a Bíblia diz que esperando eles muito tempo. Tem gente que já sentou, levantou, sentou de novo, deitou, dormiu, acordou. Isso aqui que eu vou te dizer agora, o seu irmão veio nessa vigília para ouvir isso. Segure a mão de alguém e diga para ele: você nem vai inchar e nem vai cair. Você nem vai inchar e nem vai cair. Porque Deus vai te sustentar. Deus vai te preservar. Diga glória a Deus por isso. Mas, espera, Paulo não morreu, Paulo não inchou, Paulo não caiu, mas foi convidado para orar por um homem, principal da ilha. E o homem está com desinteria e está com febre. Os irmãos sabem que a febre é um aviso: ó, tem uma infecção no corpo, né? A febre está avisando, tem uma infecção no corpo. E aquela infecção causou naquele homem uma desinteria. Paulo foi lá orar por ele. Quando eu estava lendo isso, você vai achar engraçado o que eu vou falar, mas é sério. Quem já teve febre alguma vez na vida aqui? Quando você sente febre, você sente calor ou frio? Calor ou frio? Mas a carne fica quente ou fria? Quente. A temperatura da carne sobe. E se eu disser para os irmãos que existe uma febre que é espiritual? Ela coloca a carne quente e a alma fria. É por isso que tem gente que tem apetite para o pecado, apetite para fazer coisa errada, apetite para fazer o que não presta, mas não consegue ler Bíblia, não consegue orar, não consegue santificar, porque a carne está quente e o espírito está. Mas ele não estava só com febre, ele também estava com desinteria. Pastor, por que ele estava com febre e com desinteria? Porque quem está na carne só faz. Deixa pra lá. É isso mesmo que você pensou. Quem está na carne, por onde passa deixa uma sujeira, por onde passa deixa um escândalo, por onde passa deixa um mau testemunho, por onde passa deixa uma mancha. É por isso que o crente carnal, quando ele passa num lugar, ele vai deixar um mau cheiro ali. Porque além dele estar na carne, ele está com desinteria. E quem está com desinteria, você já sabe o que faz. Mas Deus é tão bom que Paulo foi orar pelo homem. Por que, pastor? Paulo foi orar pelo homem. E se eu te disser que tem gente que está na carne, está fazendo isso mesmo, e Deus está interessado em tirar essa febre dele? E se eu te disser que tem gente que está caída e Deus está interessado em levantar ele? E se eu te disser que tem gente profanando e Deus está com desejo de santificá-lo? E se eu te disser que tem gente caída e Deus está com vontade de levantar? Sabe o que Deus vai fazer na vida de alguém e na vida de alguém da tua família também? Deus vai inverter o calor. Ele vai tirar o calor da carne e vai colocar o calor na alma. Quem acredita que Deus vai levantar alguém? Você acredita que aquele crente problemático vai parar de fazer? Vai parar, porque a desinteria vai parar, porque a febre vai embora. Deus está chegando a hora de Deus levantar muita gente que está infeccionada.
Mas vou fazer a pergunta que eu fiz no começo do culto. Quem falou que Paulo ia para Roma? Vamos lá? Quem falou que Paulo ia para Roma? Paulo está em Roma? Não. Paulo está em Malta. Esta é a tua pergunta. Por que para chegar em Roma eu tinha que passar em Malta? Por que para chegar onde Deus falou que eu ia chegar, eu tive que passar por dificuldade, por prejuízo? Parou tudo, o navio afundou, aí vem o frio, aí cai a chuva, aí vem a víbora, aí vem um grupo de gente querendo. Por que, pastor? Porque Roma é o propósito. Roma é o quê? Diga para o teu irmão assim, e Malta é o processo. Você achou que Deus ia pegar você e levar direto. Você achou que Deus ia prometer e você ia sair de um porto e ia chegar no outro. Talvez você está aqui pensando, pastor, quando Deus me prometeu, eu não achei que fosse ser tão difícil. Eu não achei que fosse levar tanto tempo. Só que Paulo está em Malta. E você sabia que ilha é um lugar cercado. Paulo está cercado. Ele está vivo, mas ele não está em Roma. Olha para mim. E se eu te disser que tem gente que está vivo, sobreviveu a tudo que eu falei, mas ainda não chegou onde Deus falou que ele ia chegar? E se eu te disser que tem gente que está vivo, mas está em Malta, lembrando na profecia que foi entregue do outro lado do mar? Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, lembra o que eu te falei lá atrás? Tudo o que está acontecendo hoje não anula o que eu te falei ontem. Você está num processo e quem te prometeu não brinca com fé, não brinca com sentimento. Quem te prometeu não ilude, não. Paulo passou 3 árduos meses na ilha. Mas 3 meses depois aparece um grande navio adamantino e se aproxima da ilha. Pastor, se tinha bancos de areia, por que o primeiro navio travou e o segundo veio e não travou? Se lá tinha banco de areia, por que um navio veio e o outro, o primeiro não chegou e o segundo chegou? Porque quando você está no processo, Deus não trabalha em cima das águas. Deus trabalha embaixo das águas. Enquanto você está enfrentando a chuva, o frio, o grupo da oposição, a mordida da víbora, Deus está limpando as águas para o outro navio chegar. Olha para o teu irmão e diga para ele, tem um navio chegando. Deixa eu te dizer, a primeira viagem, a primeira etapa teve uma parada em Malta. Mas Deus resolveu que agora você vai chegar onde Ele falou. E Paulo entra no navio com todos os tripulantes e chega onde Deus falou que ele ia chegar. Ele chega em Roma. E quando Paulo chega em Roma, Paulo escreve uma carta. E Paulo diz assim, olha, os irmãos de Roma vos saúdam. Principalmente os da casa do rei, os da casa de César. Quando alguém lia a carta, as pessoas diziam assim, peraí, os irmãos de Roma, então ele está em Roma. Os da casa do rei, então ele chegou diante de César. Pastor, por que tem que ter uma carta? Porque Deus não vai só prometer, Deus vai documentar. Deus vai documentar o que Ele falou. Nessa cidade ainda vão ler uma carta. E quando lerem a carta vai dizer, e não é que ele chegou em Roma? E não é que ele está onde Deus falou que ele estaria? E não é que ela está vivendo justamente o que Deus falou que ela ia viver? Porque a história não termina em Malta. Deus falou Roma. Malta é um processo de sobrevivência espiritual, de aprendizado, de enriquecimento de currículo. Eu queria que você ficasse de pé comigo nesta madrugada. Você tem coragem de dizer para alguém assim, hoje o nosso encontro pode ter sido em Malta, mas eu ainda vou te ver em Roma. Eu vou ver a promessa de Deus cumprida na sua vida.
Deus trouxe alguém aqui esta madrugada para te dizer: eu não te esqueci na ilha. Deus te trouxe aqui esta madrugada para te dizer: eu não te abandonei no processo. Não. O que eu falei vai acontecer. O que eu falei vai cumprir. Mas você precisa estar vivo. E para você estar vivo, você tem que acender fogueira debaixo de chuva. Você tem que sobreviver ao frio. Você tem que passar pela dificuldade. Você tem que sobreviver aos prejuízos. Você tem que sobreviver às tempestades. Você tem que sobreviver aos navios que afundaram. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que você vai terminar essa história dizendo: eu escapei, eu cheguei, eu estou exatamente onde Deus falou que eu estaria. Quem acredita que a promessa vai cumprir na íntegra? Ô glória, deixa eu terminar, mas olha para mim. Quando você chegar em Roma, escuta o que eu estou te dizendo. Tem gente que não te conheceu no processo. Tem gente que vai te conhecer lá em Roma. Aí lá em Roma eles vão dizer: está importante, hein? Está rico, hein? Tá abençoado. Que carro é esse? Que casa é essa? Que família é essa? Que ministério é esse? Que igreja é essa? Rapaz, como é que você chegou aqui? Você deve ter um costa quente. Você deve ter um padrinho muito pesado. Como que você chegou em Roma? Quem te trouxe para cá? Como é que você fez para pagar a passagem? Você vai dizer: senta aí, deixa eu te contar. Começou difícil, depois teve prejuízo, depois travou tudo, depois o navio afundou, depois o frio chegou, depois a chuva caiu, depois a víbora mordeu, depois levantou um grupo querendo me destruir. Eu quero ver quem vai dizer que você caiu de paraquedas em Roma. Diga. Eu quero ver quem vai dizer. Eu quero ver quem vai dizer que você tem sorte. Você não tem sorte, você tem currículo, você tem história. Eu quero ver alguém entrar no teu escritório e dizer assim: eita rapaz, como é que você chegou aqui? Você vai dizer: rapaz, antes de chegar em Roma eu passei em Malta. Eu sei o que é ataque maligno, eu sei o que é grupo de oposição, eu sei o que é frio, eu sei o que é chuva. Levante comigo as suas mãos aos céus. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que a história não vai terminar no processo. A história vai terminar no propósito. Eu estou falando com gente aqui que carrega a promessa de 20, 30, 40 anos. Deus está dizendo: eu não te esqueci nessa ilha. Eu não te abandonei em Malta. A promessa vai cumprir na íntegra. Eu vou documentar o que eu te falei. O meu nome vai ser glorificado nisso. Levante comigo as duas mãos aos céus, bem alto. Eu estou falando com um grupo de pessoas aqui que a sua história dá para escrever um livro. Você é um sobrevivente. Você sobreviveu a tantas coisas que dá para fazer um livro com a sua história. Mas você está construindo uma história linda, de testemunho, de milagre e de sobrevivência. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Eu te glorifico porque os teus filhos vão sobreviver todo o processo de Malta para viverem a promessa na íntegra daquilo que o Senhor falou acerca da vida deles, da família deles, do ministério deles. O Senhor não esqueceu ninguém que está aqui na ilha. A promessa vai cumprir e a carta vai rodar. A carta vai passar de mão em mão. O testemunho vai ser grande e as pessoas vão dizer: ela está em Roma. Meu Deus, Deus falou que ia pôr ele na cadeira e colocou mesmo. Deus falou que ia colocar ele na frente e pôs mesmo. Deus falou que ia dar para ele isso e deu mesmo. Deus falou que ia restaurar a família e restaurou mesmo. Porque Deus não te esqueceu na ilha. Antes que você abaixe as tuas mãos, eu já terminei. Eu queria que você abraçasse duas pessoas e dissesse para ele assim, mas diga com sentimento. Diga: Deus não te esqueceu na ilha. Diga para ele: a promessa vai cumprir. Você vai chegar em Roma. Você vai pisar na terra da promessa. Você vai chegar onde Deus falou que você chegaria. Se isso é verdade, levante as suas mãos e glorifique a Deus. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição.